Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, hoje, quinta-feira, dia de aula de história também, né? Então, eu vou pedir para você pegar a sua apostila e abrir na página 8, aqui em História. Nós estamos vendo sobre direitos, né? Da cidadania, vimos o que é cidadania, direitos e deveres, e vamos continuar com esse conteúdo ainda, tá bom? Leis escritas em Roma do passado. Assim como aconteceu em Atenas no passado, os habitantes de Roma também buscavam melhorar a vida nas cidades, tá? Aqui nós temos um QR Code, que é uma lupazinha, tá bom? Por muitos anos, então aqui tá Roma. Roma fica na Itália, país de Itália, tá? Roma, capital da Itália. Por muitos anos, em um período da história, Roma foi governada por um grupo eleito de pessoas que deveriam entender as necessidades da população. Vamos lá. Antigamente, as leis romanas não eram registradas por escrito. Por isso, nem todas as pessoas conheciam os detalhes dessas leis ou quais eram os seus direitos. Por causa dessa situação, alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas, de modo que não cometessem injustiças, e para que todos pudessem se informar sobre seus direitos e deveres. Esse conjunto de leis foi dividido em 12 partes, gravadas em madeira e afixadas em um espaço público. Então aqui nós temos 450 a.C., registro das leis das 12 tábuas, Roma do passado. As leis definiam como aplicar justiça, como agir em caso de dívidas e também previam o processo de compra e venda de produtos em terras, né, lá em Roma. Então, foi ali que começou essas partes de leis, né, sendo escritas, porque antigamente era tudo no boca a boca, assim, que as pessoas tinham um acordo, né, por exemplo, ia vender uma terra, outra pessoa ia comprar a terra, e elas faziam um acordo ali, oral. Mas muitas vezes acontecia da pessoa não pagar, da pessoa ficar devendo, da pessoa, enfim. E aí, então, por isso, era necessário aplicar a justiça, né, para que a pessoa pudesse resolver a situação, receber o dinheiro que como tinha combinado. Então foram acordadas leis de formas escritas para as pessoas saberem, né, quais eram os seus deveres e também os seus direitos. Página 10. Leia-se a imagem e os textos verbais correspondentes. Então aqui nós temos cilindro de Ciro, escrito com cuneiforme trabalhado em barro. Tá lá no Museu Britânico, Londres, né? A inscrição desse cilindro foi realizada há muito tempo, quando Ciro, na época rei da Pérsia, ordenou que fossem registrados o respeito às religiões e o fim da escravidão entre a população. O registro dessas ordens foi feito em um barro cozido na forma de um cilindro. De acordo com a leitura, responda essa questão. O que foi registrado no cilindro atendendo à solicitação do rei da Pérsia? Então aqui a gente já leu, né? No cilindro, então podem escrever aí, no cilindro de Ciro, estão registrados o respeito às religiões, estão registrado o respeito às religiões, e o que mais que a gente leu? E o fim da escravidão. Ok? Sobre as leis registradas por escrito, marque um X na alternativa correta. Sobre as leis registradas, os escritos registrados no cilindro de Ciro não beneficiavam as pessoas escravizadas. Os direitos romanos foram registrados em 12 tábuas que foram expostas publicamente. Bom, os registros no cilindro de Ciro beneficiavam sim as pessoas escravizadas, então a segunda alternativa é a correta. E na atualidade, como os cidadãos têm acesso às leis do país que habitam? Então, como que a gente pode ter acesso às leis do nosso país? A gente pode acessar as leis por meio de registros impressos, né? Existem livros que têm essas leis ou também na internet. Então, podem colocar livros impressos e
na internet. Lembrando que na internet tem que ser sites confiáveis, né? A gente já falou sobre isso. Página 11. Outros povos também conseguiram conquistar uma maior participação na sociedade e na elaboração de leis com o objetivo de favorecer a maioria da população. Então, aqui nós temos, né, vários países aqui da Ásia, né? A gente tem Índia, China, Rússia, Mongólia, enfim, vários países aqui. E o foco é a Índia, né, que tá em marronzinho aqui, que quer falar. Tempos atrás, na Índia, o imperador Ashoka elaborou 33 instruções que objetivavam a paz e a liberdade. Para o imperador Ashoka, era importante não só seu povo, mas também outros povos praticar a justiça, a igualdade, o respeito às religiões e repreender a escravização de pessoas. Então aqui nós temos em 240 a.C., né, inscrições do rei Ashoka na Índia. Ashoka. E aqui também nós temos uma construção número 1 em Sanchi, encomendada pelo imperador Ashoka. E aqui as instruções de Ashoka foram lapidadas em pilares, registradas em diferentes línguas espalhadas por muitos locais na China. Então, ele visava o quê? A igualdade, que seus povos e também outros povos praticassem a justiça, o respeito, né? E também acabar com a escravização das pessoas. Página 12. Estudamos que há muito tempo as pessoas buscam conquistar direitos sociais, tais como o registro de leis, para que todos os indivíduos tenham acesso a essas informações, a participação em decisões que envolvem o bem-estar dos moradores das cidades e a igualdade entre as pessoas. De acordo com o que você estudou nesta imagem, represente a conquista de direitos no decorrer do tempo. Para isso, utilize-se os direitos conquistados indicados nos balões de fala dos personagens e escreva nos degraus. Então aqui nós temos leis escritas, igualdade de direitos, decisões para o bem-estar dos moradores e leis de tradição oral. Então se a gente fosse ver bem do começo, né, a gente tinha leis de tradição oral, porque era assim que eles faziam, tradição oral. Então lá no primeiro degrau. Aí, o que mais? Decisões, então eles tinham decisões para o bem-estar das pessoas. Decisões para o bem-estar. Não vai caber tudo, mas pode pôr só essa parte. Então, sim, vieram as leis escritas. E aí, por último, o que a gente tem visto é essa questão da igualdade, né? De direitos, que vai ficar mais em cima aqui. Ok? Muito bem, galerinha. Esse assunto é um assunto bem amplo, né? E agora, para a gente concluir a nossa aula, vou pedir para vocês fazerem também a atividade do CA, da página 72, tá? Aqui, essa parte aqui da página 72, que a página 71 já foi feita, certo? Então, a página 72, beleza? É isso aí então, galerinha. Terminamos nossa aula de história por aqui e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, tchau!